Pois é. Meu nome é Maria, sou conhecida por Dona Branca. Filha de Antônio Alves Pereira, Nilda Irene de Paiva. Nasci em Bom Jesus. Aí, com 5 anos de idade, nós viemos morar aqui na Alegria, papai, a terra do meu pai. Aí, daí pra cá, fomos trabalhar na roça, no roçado, mas meu pai, daqui para Barrinha, metade de meia légua, nós, depois de 5 anos, né? Aí, papai não queria que eu fizesse 2. E eu queria o bar. Minha mãe fazia crochê, minha mãe que era do Bom Jesus, né? Aí o trabalho dela era crochê. Ela fazia crochê, me ensinou, eu aprendi, mas eu não queria o crochê, eu queria era o bar, que eu gosto. Parece que eu já nasci com o dom de ser uma doiceira, o bar, né? Aí, papai disse nós que o bar dava uma filha. Primeiro, que nós apanhávamos mesmo, né? Nesse tempo a gente levava pia mesmo. E eu ainda açoitei menino meu, foi muito depois de casado. Aí, eu ia para casa da minha avó e dizia assim, mãe, manda me dar um balãozinho de barro. Ela, dou não, que isso aqui é muito trabalhoso de vir do mato para cá na cabeça. Eu me dei, mãe, só um balãozinho, dou não, mas eu cinema eu ficava teimando. Sentada aqui, como eu estou aqui, bolão de barro aqui, minha avó aí. Aí eu ficava tirando, cutucando, de tiquinho, fazendo até, fiz um bolãozinho assim desse tamanho. Aí ficava amassando no chão, que ela não me dava tabinha também. Aí eu ficava amassando aquilo, furando e quebrava, furava de novo e quebrava. Aí com 3 dias, minha madrinha, irmã do papai, disse assim, Maria, deixa essa doicinha aí que eu endereço. Eu disse, tá bom, madrinha. Aí eu deixei, e ela endireitou, ficou bem bonitinha a panelinha, desse jeito aqui, mas desse tamanho, né? Aí ela disse, Maria, quando for amanhã, que o compadre Antônio Furró vinha almoçar e voltar para o serviço, você vem para aprender a cortar. Eu disse, tá bom, madrinha. Assim eu fiz. Aí eu estava cortando, ela estaqueando assim. Mas não era assim, a panela cortada assim, né? Assim. Aí eu aprendi, logo com 2 dias eu já aprendi a cortar e alisar. Mas ela sempre ajeitava também, né? Estava bem bonitinha. Aí eu tinha umas 20 panelinhas feitas lá, ela guardou na casa dela, aí quando ela disse assim, Maria, quando eu for queimar, eu boto suas panelinhas, aí você leva para sua casa, e lá você guarda, bem guardadinho, para o padre Antônio não ver. Papai nem sonhava que ia pegando em barro, né? Aí assim eu fiz. Aí um dia ele estava arrumando umas cargas de roça, que ele comprava da mãe dele, da minha avó, para ir vender. 5 cargas de roça para ir vender no Monsenhor Tabosa. Aí a minha mãe disse assim, Antônio, leva a rocinha da Maria, que ele falou enjoado. A Maria continuou pegando em barro. Aí minha mãe disse assim, deixa, Antônio. Eu já ensinei a menina a fazer crochê, ela aprendeu, mas ela não quer, ela quer o barro. Deixa. Ela tem já umas loicinhas ali, que a madrinha dela ajeitou uma reza e ela já sabe fazer. E depois vamos buscar ali. Aí eu fui buscar mais minha mãe enrolada dentro da camarina que nós dormíamos. Com uns panos nesse tempo, nem prato não tinha. Aí ele socou nas locas do garajal. No outro dia foi para o Monsenhor Tabosa por 5 cargas de luz. Aí quando ele veio, ele falou assim, já que vocês querem fazer roça, façam roça grande, que essas miúdas não tem muito valor não. Aí eu fiquei tão satisfeita, fiquei tão alegre, né? Porque eu não fui mais trabalhar, eu tinha vontade e não fui mais trabalhar escondido, né? Fui trabalhar na sala, ajeitei as coisinhas, minha madrinha me deu uma coisinha de material, uma paeta, um pauzinho, aquelas coisinhas que a gente passa, um couro, uma presa e uma faquinha. Aí eu fui trabalhar para o papai dele, para criar nós, que eu tinha 10 anos só nessa época. Comecei a trabalhar com 10 anos. Aí
fui trabalhar com o papai, 4 dias com o papai e só um dia para mim. Aquele dia meu, quinta-feira, eu ainda ia sexta, trabalhava ainda, que era para outra semana para o meu pai, que era 4 dias para o papai. Aí eu ia para o mato, mas a Ceci, cunhada do meu pai, buscar lenha na cabeça para a Ceci queimar. Eu levava daqui para o Ipu na cabeça. Aí eu ia vender, sabe? Levava a taxa de loiça pequena na cabeça e quando era maior levava mais maior, mais menor do que essa, porque uma taxa leva umas 5 panelas. Aí era no tempo do tostão. Se eu vendesse 12 tostão de loiça, aqueles 2 tons, eu comprava um quarto de rapadura para merendar. E os 10 tons eu trazia para dar 5 tostões. Minha mãe guardava 5 tostões. Aí, por isso aí eu fui me vestindo, porque não era uma época ruim. Meu pai não podia dar roupa nem calçado a gente, era saco de... Comprava saco de açúcar para fazer o vestido, né? Quando um estava rasgado, que não cabia mais remendo. Minha mãe dizia, então, vamos com sacos para fazer vestido para as meninas. Aí, com o meu trabalho, eu comecei a juntar e me vestir, me calcei. Aí, 12 anos, minha mãe botou nós na escola, no patronato. 12 anos de idade, viu? Fui estudar no patronato. Nesse tempo tinha escola de graça no patronato, viu? Aí, tinha as internas também. 8 mulheres e 4 homens. Então, as mulheres criou 6. Os homens criou todos 4. Morreu 2 meninas, né? Nanzinha, criança. Aí as mulheres eu botei para trabalhar com 5 anos no barro mesmo, fazendo loiça. Eu endireitei loiça das 2 mais velhas 1 ano todinho, das primeiras 2 meninas. Aí quando inteirou 1 ano, elas cada vez estavam fazendo pior. Aí eu falei assim, olha, eu já está com 1 ano que eu endireitei loiça de vocês 2, cada vez vocês estão fazendo mais feia. Agora de hoje por diante vocês vão fazer a loiça de vocês só, sem eu endireitar, que eu não vou mais endireitar não. Já endireitei 1 ano. Elas já sabiam fazer, né? Confiavam que eu ia ajeitar, estava bem bonitinha. Mas, e as outras 4, eu nunca endireitei loiça delas. Elas aprenderam só em ver o movimento das 2 irmãs fazer e eu fazer também. Começaram a fazer logo pequenininha e assim, todas 6 são donas de casa, são vó e criaram a família dela como eu criei a minha, a custa do trabalho do pai. E teve não sei se a Francisca se lembra da Castilha da Ana e do Zé. Ah, lembro. Como eu lembro daquela Castilha? Pois a Ana era a Raimunda minha e o Zé era uma sobrinha, filha da Dedê. Era a Castilha da Ana e do Zé. Elas vinham só de calcinha, com uma guidada de barro na cabeça, correndo, e o filmador. Aqui era só um caminhozinho, né? Cheio de moita de mufumba, assim, assim. Elas vinham naquela paredinha dali de cima, onde fica o compadre Manel ali. Era bem estreitinha, só de folha de pau, de pé de pau. Aí elas vinham correndo com medo do homem, e o homem filmando, e um querendo entregar lá a roca para o homem de trás, e a outra não dava tempo de pegar. Todas 2 só de calcinha. É o meu filho mais velho, de 6 mulheres encariadas. Aí nasceu ele ali. Ó, chuvinha. Mas não como é que quer dizer que a fotozinha da Castilha da Ana e do Zé? Era a Raimunda minha e o Zé era a Xixica da Dedê, minha irmã. Já faleceu a Xixica. Gente, Pois é, minha vida de criança foi só de trabalhar, mas meu pai no roçado, ele levava com 5 anos para plantar e colher, e eu sempre querendo um trabalho para eu me vestir, que a situação
situação do meu pai não dava, que meu pai era pobre também, tinha 10 filhos. E aí eu digo, eu vou trabalhar, eu quero fazer louça, minha mãe. Maria, eu vou te ensinar a fazer crochê. Eu digo, mãe, eu vou aprender, mas eu quero é o barro. Aí eu fui para casa da minha avó com 10 anos de idade e chegar lá, a mãe manda me dar um balãozinho de barro. Ela disse, dou não, que isso aqui dá muito trabalho para vir do mato. E eu me dei, mãe manda, dou não, que é pesado para vir lá do mato. Aí eu ficava tirando de coisinha, até fazer aquele pilotinho. Aí ficava, pedia uma tabinha, ela dizia, dou não. Aí eu ia dizer que não dava, ela não dava mesmo não. Aí eu ficava amassando no chão. Aí ela levantava um bilotinho, uma coisinha, um feitiço de uma panelinha, e ela quebrava, tornava amassar o barro de novo. Aí tornava quebrar, e assim, até 5 horas da tarde. Ela dizia, pronto, eu vou guardar o barro, que até já é 5 horas, eu não vou daqui só amanhã. Aí eu, mãe, ainda pega o bolãozinho de barro. Quero não, barro de menina é sujo, que é amassado no chão. Aí eu ficava com o bolão de barro, levava ela para casa, quando o papai não estava em casa. Aí eu escondia, treinava por ali, quando ele não estava, né? E ficava pelejando. Mas meu destino era de trabalhar, fazer louça para mim, me vestir, comprar menos um vestidinho de chito, uma chinelinha ruim. Aí, quando eu fui umas 4 vezes para casa lá da mãe, minha madrinha falou, Maria, deixa essa cumbuquinha aí que eu endireito. Aí eu deixei. Aí a madrinha endireitou, que a madrinha era irmã do papai, né? Endireitou com a panelinha bem bonitinha. Aí ela disse, amanhã, quando o compadre Antônio voltar do serviço, você vem para aprender a cortar. Eu disse, tá bom, mãe. Aí, assim eu fiz. No outro dia, quando o papai almoçou, tomou o café, aí foi para Barrinho, para o roçado. Eu fui para Manhunda, aí estava cortando, era assim, estaqueando, mas só que não é assim, é assim. Aí minha madrinha ensinou, pronto, 2 vezes que ela me ensinou, eu aprendi. E fazia as panelinhas, ficava bem bonitinha lá, que ela endireitava, né? Aí tinha já umas 20 panelinhas miudinhas. E ela disse, Maria, eu vou queimar aqui. Tá bom, Maria, pode queimar. Aí ela queimou, aí me deu a queimada. Disse, ó, isso guarde num canto bem guardado, que o compadre Antônio nem sonhar que você tá pegando em bala. E eu, tá bom, Maria. Ela sabia que a gente apanhava mesmo. Tá bom. Aí guardei lá no quarto que nós dormíamos, enrolado com os panos aí, com tanga. Aí o papai arrumando as cargas de louça para ir para o Monsenhor Tabosa. Aí a minha mãe disse assim, Antônio, olha a loucinha da Maria. E ele falou assim, a Maria continua pegando em barro. Aí minha mãe disse, deixa, Antônio. Sempre a mãe da gente é mais calma, né? Deixa, Antônio, que a menina quer aprender a fazer louça. E ela não, eu ensinei ela a fazer crochê, ela aprendeu, mas ela não quer se dedicar ao crochê, ela quer o barro de sua família. Toda é loiceira, sua mãe, sua avó, bisavó, os tataravós das suas bisavós já vêm dos antigos, os antigos trabalhos dessa cerâmica do Ipu, dos antigos, dos tataravós dos Alves, viu? Da bisavó do meu pai. E assim, aí, ele depois vamos buscar ali, aí eu fui buscar mais minha mãe, ele socou nos garajal e sumiu para Monsenhor Tabosa. Foi vender. Passou 12 dias de viagem. Aí quando ele chegou, ele falou, já que vocês querem fazer louça, façam louça grande, que essas miúdas não tem muito valor, não. Aí eu fiquei alegre, né? Fiquei animada, que eu não fui mais trabalhar escondido, né? Que era uma coisa que eu queria, um dom que eu nasci com ele. De dentro de mim, passei uma louceira, que ainda hoje eu... Ah, Maria, meu destino é fazer louça. E chegava lá, a mãe mandando ter um balãozinho de barro, ela disse, dou não, que isso aqui dá muito trabalho para vir do mato. E eu me dei, mãe manda, dou não, que é pesado para vir lá do mato. Aí eu ficava tirando de coisinha, até fazer aquele pilotinho. Aí ficava
pedia uma tabinha, ela dizia, dou não. Aí eu ia dizer que não dava, ela não dava mesmo não. Aí eu ficava amassando no chão. Aí ela levantava um bilotinho, uma coisinha, um feitiço de uma panelinha, e ela quebrava, tornava amassar o barro de novo. Aí tornava quebrar, e assim, até 5 horas da tarde. Ela dizia, pronto, eu vou guardar o barro, que até já é 5 horas, eu não vou daqui só amanhã. Aí eu, mas ainda pega o bolãozinho de barro. Quero não, barro de menina é sujo, que é amassado no chão. Aí eu ficava com o bolão de barro, levava ela para casa, quando o papai não estava em casa. Aí eu escondia, treinava por ali, quando ele não estava, né? E ficava pelejando. Mas meu destino era de trabalhar, fazer louça para mim me vestir, comprar menos um vestidinho de chito, uma chinelinha ruim. Aí, quando eu fui umas 4 vezes para casa lá da mãe, da minha madrinha falou, Maria, deixa essa um pouquinho aí que eu endereito. Aí eu deixei. Aí a madrinha endereitou, que a madrinha era irmã do papai, né? Endereitou com a panelinha bem bonitinha. Aí ela disse, amanhã, quando o compadre Antônio voltar do serviço, você vem para aprender a cortar. Eu disse, tá bom, mãe. Aí, assim eu fiz. No outro dia, quando o papai almoçou, tomou café, aí foi para Barrinho de novo, para o roçado. Eu fui para Mãimunda. Aí estava cortando, era assim, estaqueando, mas só que não é assim, é assim. Aí minha madrinha ensinou, pronto, 2 vezes que ela me ensinou, eu aprendi. E fazia as panelinhas, ficava bem bonitinha lá, que ela endireitava, né? Aí tinha já umas 20 panelinhas miudinhas. E ela disse, Maria, eu vou queimar aqui. E, tá bom, Maria, pode queimar. Aí ela queimou, aí me deu a queimada. Disse, ó, isso guarde num canto bem guardado, que o compadre Antônio nem sonhar que você tá pegando em bala. Eu, tá bom, Maria. Ela sabia que a gente apanhava mesmo. Tá bom. Aí guardei lá no quarto que nós dormíamos, enrolado com os panos aí, com tanga. Aí o papai arrumando as cargas de louça para ir para o Monsenhor Tabosa. Aí a minha mãe disse assim, Antônio, a loucinha da Maria. E ele falou assim, a Maria continua pegando em barro. Aí minha mãe disse, deixa, Antônio. Você para a mãe da gente é mais calma, né? Deixa, Antônio, que a menina quer aprender a fazer louça. E ela não, eu ensinei ela a fazer crochê, ela aprendeu, mas ela não quer se dedicar ao crochê, ela quer o barro de sua família. Toda é loiceira, sua mãe, sua avó, bisavó, os tataravó das suas bisavós já vem dos antigos, os antigos trabalhos dessa cerâmica do Ipu, dos antigos, dos tataravó dos Alves, viu? Da bisavó do meu pai. E assim, aí, ele depois vamos buscar ali, aí eu fui buscar mais minha mãe, ele socou nos garajal e sumiu para Monsenhor Tabosa. Foi vender. Passou 12 dias de viagem. Aí quando ele chegou, ele falou, já que vocês querem fazer louça, façam louça grande, que essas miúdas não tem muito valor, não. Aí eu fiquei alegre, né? Fiquei animada, que eu não fui mais trabalhar escondido, né? Que era uma coisa que eu queria, um dom que eu nasci com ele. De dentro de mim, passei uma louceira, que ainda hoje eu... Ah, Maria, meu destino é fazer louça. Pois é, depois que o papai liberou, que eu não fui mais trabalhar escondida, eu fiquei alegre, aí fui trabalhar na minha casa, trabalhar para o meu pai, trabalhar para mim. Eu fazia 4 dias para o papai, só um dia para mim, eu ia vender na feira do Ipu, na cabeça, todos os sábados. E fazia, era no tempo do tostão, fazia 12 tostão. 2 tons eu merendava lá de rapadura e trazia 10 tons. Repartia com minha mãe, 5 tostões eu dava à minha mãe e guardava 5 tostões. Então minha mãe não tinha trabalho, o trabalho era fazer umas tapioca para vizinhar aqui, que era pouca pessoa, ela tinha esse trabalhozinho. E foi assim minha vida, redobrou muito.
o trabalho, trabalhava de dia e de noite, e eu não eu falei na escola que eu fui estudar depois de 12 anos. Estudei no patronato 3 anos, só aguentei 3 anos, porque a dificuldade era grande para ir todo dia 11 horas de pé, ia e voltava correndo para chegar a trabalhar. E assim fui vivendo na vida, trabalhando todo o tempo de dia e de noite. E com 16 anos me casei, aí foi que retrobou o trabalho mesmo. Trabalhar para criar filho e trabalhar para o meu pai também, que eu me casei e fiquei na casa do meu pai até 9 meses. Com 9 meses eu fui para uma casa sendo dona de casa e criando menino já. E foi assim, até hoje. Minha vida foi de trabalhar, graças a Deus. Eu trabalho com muito gosto, porque foi um trabalho que eu nasci com ele, de ser um dono, de ser uma loiceira. Eu amo o meu trabalho. E com este trabalho eu já criei minha família, Deus que me ajudou, né? Feiras boas e feiras ruins. Porque às vezes a feira não dava nem para pagar minha garrafa de leite para o menino, mas achei muita ajuda do pessoal me ajudar. E foi desse jeito minha vida até hoje. Hoje, de certo tempo para cá, quando eu comecei a vender louça na feira mesmo, muita louça depois que eu casei, aí o Raimundo vendia nos córregos da serra e eu vendia na feira. E tinha meus compradores de louça, de Sobral e Vajota. Aí os compradores estavam vendendo na feira de Sobral, o seu Gilmar de Carvalho andava entrevistando o mestre Panteca, o Vadeco Buba Meu Boi. Aí ele entrevistou ele lá e voltou para a feira, aí viu aquela banca de louça de todo jeito, que era muita louça que eu fazia, e ele me comprava. Aí ele show, cerâmica bonita, de onde é esse trabalho? Aí o seu Francisco falou, esse trabalho é lá do Ipu. Ele disse, pois eu vou até o Ipu tomar um banho na bica. Já. Aí o seu Francisco falou assim, o senhor até o Ipu, pois vá até uma localidade chamada Alegria e procure lá uma mulherzinha chamada Dona Branca, que esse trabalho aqui todo é dela. E ela é uma sofredora nesse trabalho aqui. Chega meia-noite, dorme aí por o chão, que era mesmo, né? Aí foi desse jeito, até eu entrar na cultura. Depois da cultura melhorou minha vida, graças a Deus, que eu não fui mais trabalhar do jeito que trabalhava, mas trabalho todo. Porque tem os encontros que a gente vai, leva louça, tem as oficinas que a gente dá, ganha aquela coisinha, tudo é servido, né? E foi desse jeito, até hoje. Eu sou chamada para ir dar uma oficina, quando eu vejo que dá para eu dar, eu dou. A vez que eu não dou, não dá para eu dar, eu peço um preço melhor, não me dão, aí eu não vou trabalhar de graça, né? Foi isso. Pois é, depois que o papai liberou, que eu não fui mais trabalhar escondida, eu fiquei alegre, aí fui trabalhar na minha casa, trabalhar para o meu pai, trabalhar para mim. Eu fazia 4 dias para o papai, só um dia para mim, eu ia vender na feira do Ipu, na cabeça, todos os sábados. E fazia, era no tempo do tostão, fazia 12 tostão. 2 tons eu merendava lá de rapadura e trazia 10 tons. Repartia com minha mãe. 5 tostões eu dava à minha mãe e guardava 5 tostões. Então minha mãe não tinha trabalho. O trabalho era fazer umas tapioca para os vizinhos aqui, que era pouca pessoa, ela tinha esse trabalhozinho. E foi assim minha vida, redobrou muito o trabalho, trabalhava de dia e de noite, e eu não falei na escola que eu fui estudar depois de 12 anos. Estudei no patronato 3 anos, só aguentei 3 anos, porque
a dificuldade era grande para ir todo dia 11 horas de pé, ia e voltava correndo para chegar a trabalhar. E assim fui vivendo a vida, trabalhando todo o tempo de dia e de noite. E com 16 anos me casei, aí foi que retrobou o trabalho mesmo. Trabalhar para criar filho, trabalhar para o meu pai também, que eu me casei e fiquei na casa do meu pai até 9 meses. Com 9 meses eu fui para uma casa sendo dona de casa e criando menino já. E foi assim, até hoje. Minha vida foi de trabalhar, graças a Deus. Eu trabalho com muito gosto, porque foi um trabalho que eu nasci com ele, de ser um dono, de ser uma loiceira. Eu amo o meu trabalho. Com este trabalho eu já criei minha família, Deus que me ajudou, né? Feiras boas e feiras ruins. Porque às vezes a feira não dava nem para pagar minha garrafa de leite para o menino, mas achei muita ajuda do pessoal me ajudar. E foi desse jeito minha vida até hoje. Hoje, de certo tempo para cá, quando eu comecei a vender louça na feira mesmo, muita louça depois que eu casei, aí o Raimundo vendia nos córregos da serra e eu vendia na feira. E tinha meus compradores de louça, de Sobral e Vajota. Aí os compradores estavam vendendo na feira de Sobral, o seu Gilmar de Carvalho andava entrevistando o mestre Panteca, o Vadeco Buba, meu boi. Aí ele entrevistou ele lá e voltou para a feira, aí viu aquela banca de louça de todo jeito, que era muita louça que eu fazia, e ele me comprava. Aí ele, show, cerâmica bonita, de onde é que trabalha? Aí o seu Francisco falou, esse trabalho é lá do Ipu. Ele disse, pois eu vou até o Ipu tomar um banho na bica, já. Aí o seu Francisco falou assim, o senhor até o Ipu, pois vá até uma localidade chamada Alegria e procure lá uma mulherzinha chamada Dona Branca, que esse trabalho aqui todo é dela, e ela é uma sofredora nesse trabalho aqui. Chega meia-noite, dorme aí por o chão, que era mesmo, né? Aí foi desse jeito, até eu entrar na cultura. Depois da cultura melhorou minha vida, graças a Deus, que eu não fui mais trabalhar do jeito que trabalhava, mas trabalho todo. Porque tem os encontros que a gente vai, leva louça, tem as oficinas que a gente dá, ganha aquela coisinha, tudo é servido, né? E foi desse jeito, até hoje. Eu sou chamada para ir dar uma oficina, quando eu vejo que dá para eu dar, eu dou. A vez que eu não dou, não dá para eu dar, eu peço um preço melhor, não me dão, aí eu não vou trabalhar de graça, né? E